Bem-vindos ao Gabs Crypto Life. Vamos para mais uma análise do Bitcoin. Vamos entender o que está acontecendo. Então vamos lá para o nosso Trading View. A gente está aqui no diário, tá? Resumidamente, explicar o que aconteceu. O Bitcoin, ele conseguiu lá na quinta-feira, no dia 22, chegar àquele novo topo ali na faixa de 112 mil dólares, né? Que a gente já tinha anteriormente dito que poderia ser o próximo topo dessa região. E isso aconteceu graças a dois fatores. Primeiro, a liquidez que foi gerada por conta da quantidade de entrada em ETFs e spot de Bitcoin no mercado à vista dos Estados Unidos. A gente teve mais de 1,3 bilhões de dólares entrando no mercado. E também por conta da perda de credibilidade no famoso Treasury americano. As pessoas não estão mais sentindo segurança em investir em títulos americanos. E isso faz com que o capital entre para ativos que, apesar de teoricamente trazer mais volatilidade e mais risco, trazem um retorno maior, tá? Então é basicamente isso que está acontecendo. Eu vou depois falar mais a fundo sobre esse lance do leilão, até porque isso é uma coisa bem importante para o futuro, para o que está acontecendo com os Estados Unidos, e eu acho que todo mundo precisa entender isso. Mas falando de gráfico, a gente recusou manter essa região no dia posterior ao topo, tá? Ou seja, na sexta a gente já recuou e foi buscar ali a região de 111, 106 mil dólares de mínimo, tá? É interessante que essa região de 106 está se tornando um suporte bem forte, bem legal, beleza? Então, nesse momento é natural esse tipo de coisa. E por que o Bitcoin recuou? Primeiramente, ele recuou por conta disso aqui. O Donald Trump, ele que antes de entrar na presidência, ele já tinha falado que a Europa não é proporcional às tarifas que a Europa aplicava aos Estados Unidos, e ontem ele tuitou falando que as conversas sobre a diminuição e negociação dessas tarifas não estão dando em nada, e sugeriu uma possível tarifa de 50% à União Europeia. E o Bitcoin ele reage de maneira extremamente volátil a esse tipo de notícia, às tarifas. Então, basicamente, foi isso que fez o Bitcoin recuar, tá? Além, claro, do fator gráfico normal, onde a gente teve o RSI indicando sobrecompra, onde a gente teve a banda de Bollinger, o canal de Keltner, operando como resistência. Todo o gráfico já indicava que o preço iria recuar. E aí, quando a gente teve a notícia externa do Donald Trump, isso foi confirmado. Mas, ao meu ponto de vista, isso é natural, normal e te dá algumas oportunidades de entrada para alavancar capital. Então, voltando aqui para a análise gráfica, quando eu boto aqui o canal do Keltner e o RSI, vocês vejam que o RSI, apesar dele estar lá em 65, ele já saiu da região de sobrecompra que se encontrava aqui em cima e deu um respiro. Esses respiros são importantes porque fazem o Bitcoin buscar mais liquidez para continuar subindo, tá? Mas se vocês olharem, o nosso canal do Kelvin aqui e a banda de Bollinger, eles estão bem próximos de uma possível resistência. A gente tem o canal do Keltner aqui em cima em mais ou menos 110 mil dólares e a nossa BB lá em cima, a upper dela, em 112.500. Então, são as duas próximas resistências que podem fazer o preço do Bitcoin subir, tá? A nuvem de Shimoku está bem abaixo, então, posteriormente, quando ela continuar nessa tendência de alta e o preço vier a encontrar a nuvem, muito possivelmente isso vai ser confirmando esse suporte de 106 mil dólares. Esse topo de 102 aqui, de 112, pode não ser um topo tão fácil de ser rompido, a gente pode ficar alguns dias ali, mas eventualmente isso vai acontecer, até porque a expectativa é que o nosso topo do Bitcoin aconteça lá para setembro, novembro. E aí a gente tem dois possíveis topos quando a gente romper isso aqui de acordo com a minha análise. Rompendo o 112, a gente vai parar lá na região de 161.8, que é a região do número de ouro de Fibonacci em 131 mil dólares. Esse aqui vai ser um pré-topo, vai ser um topo onde muita empolgação vai ser gerada, vai ser um topo em que muita gente também vai sair. Então é interessante quando o preço atingir essa região para definir qual vai ser o topo máximo do ciclo. O primeiro topo máximo pode ser os 150 mil dólares, essa região entre 148 e 152 mil, tá? Pode ser um topo, o primeiro topo, mas eu
acredito mais nesse segundo topo, esse topo de 179 mil. Para mim, o preço desse topo vai ficar entre 170, 175, 185 mil dólares, tá? É, é a meta de topo de acordo com a minha análise. É claro que cada um precisa fazer a análise de vocês. Para quem está desesperado, inclusive eu queria agradecer para quem critica, quem fala que Bitcoin é pirâmide, quem fala que o Bitcoin morreu, quem quer comprar imóvel, quem quer comprar. Obrigado, vocês me deram a oportunidade de comprar mais barato. Continuem fazendo isso. Enquanto isso, quando vocês decidirem comprar, o Bitcoin vai estar na casa de 500 mil dólares, 1 milhão de dólares lá em 2030. Para quem está com medo, a dominância do Bitcoin ainda nem caiu, ela forma essa canaleta aqui de alta, tá? Mas isso aqui eventualmente vai romper para baixo, buscando quem? Buscando a nossa meta lá de 54%. Vocês vejam, quando ela formou essa região aqui, teoricamente ela poderia vir buscar aqui embaixo, e não veio. Ela rompeu oposto para cima. Tudo isso porque a gente teve a eleição do Trump, a gente teve todas essas questões que surgiram pós eleição do Trump e pós esse entusiasmo, né, de regulamentação mais fácil, tudo isso fez com que o Bitcoin se tornasse um ativo mais buscado, o que fez a dominância subir. O que vocês têm que olhar quando vocês olham esse gráfico do Bitcoin para saber a hora de sair, além da dominância, o ciclo do Bitcoin ele acontece de maneira parecida. Então, quando a gente compara a Ethereum e o Bitcoin, a gente vai ver a Ethereum performando, apesar de estar performando muito bem agora, a gente vai ver a Ethereum performando melhor do que o Bitcoin. E essa é a sequência do ciclo. O Bitcoin, a Ethereum começa a performar melhor, a dominância começa a cair e as altcoins começam a subir. Então, para você saber se a gente está perto do topo, se a out-season vai acontecer, como que está a out-season, compara com o Ethereum, olha como é que o Ethereum está saindo, olha a dominância, dá uma olhada no RSI, dá uma olhada no MAC, tudo isso pode te dar uma solução mais fixa. Bom, vamos olhar aqui agora essa questão do leilão americano, porque é muito importante. Basicamente, o Ibovespa ele fechou em queda na quarta-feira, tá? Por quê? Por conta do fracasso de títulos também dos Estados Unidos. As bolsas americanas caíram bastante. Os Estados Unidos eles criaram um leilão para arrecadar capital, tá? Um leilão de treasuries e títulos americanos, só que o leilão foi um fiasco. Não só os Estados Unidos, como o Japão também tinha feito um, e também foi um fiasco. O mundo está desconfiado de uma possível crise econômica graças a essa guerra tarifária. E isso faz com que o Bitcoin se torne mais atrativo. E o que vocês têm que entender é o seguinte: a dívida pública americana passou. O que vocês têm que entender é que a dívida pública americana está se tornando impagável e os treasuries e esses leilões não estão mais bancando os Estados Unidos. E só tem duas maneiras dos Estados Unidos superar essa situação, que é ou aumentar os impostos e cortar os benefícios, o que não vai acontecer, ou enfraquecer o dólar. E é basicamente isso que vai acontecer. Vocês vão ver, a tendência é o dólar se tornar uma moeda mais fraca para ser mais atrativa, tá? Esse topo do Bitcoin coincidiu com o nosso Pizza Day, não tem muito o que falar sobre isso. E para finalizar, eu quero trazer duas coisas para vocês. A primeira, o CoinGlass, onde a gente vê que tem uma expectativa de alavancagem em 109 mil dólares. Então, se a gente vier e buscar aqui 53 mil dólares em alavancagem, a gente pode voltar a estressar o topo lá em 112 e buscar upper da BB. Porém, a gente também tem ali em 107 mil dólares, 55 milhões de alavancagem, que podem fazer a gente buscar o 107, o 110, o 106 como suporte. Então, mais uma vez, a gente precisa de liquidez no mercado para poder sair dessa possível lateralização que pode acontecer entre 106 e 112 mil dólares, tá? Isso não me assustaria, isso seria algo normal. Eu quero tirar do Zoom para lembrar vocês tudo que está acontecendo, porque a gente tem umas ondas de LED lindas aqui. A gente formou um padrão de bandeira de alta lá atrás, que foi rompido em outubro, e
tivemos a alta da bandeira proporcional, formamos a figura triangularizada e eu avisei que isso aqui ia romper pro alto, e rompeu. Então, mais uma vez, preste atenção na análise, não fique desesperado, ignora a fear and greed, ignora o desespero, o chorume no mercado. A outra coisa que vocês precisam ter atenção é com a questão de stablecoins. Os principais bancos americanos, JP Morgan, eles estão tá rolando um burburinho de que eles estão se unindo para criar uma stablecoin americana com lastro em dólar nesses bancos. E isso seria absurdamente importante para o mercado cripto. Porém, levantaria um problema com a Tether. Hoje a Tether e a USDC são as maiores stablecoins. A Tether, que basicamente é a maior stablecoin, poderia sofrer talvez uma disparidade com o dólar por conta disso. Isso tudo é hipótese, é um medo, um receio que eu tenho, porque uma stablecoin criada pelos bancos americanos atrairia muito mais atenção do que a Tether, tá? Então, é bom cada um fazer suas análises, cada um pensar, mas o ciclo do Bitcoin tá de maneira linda e eu não gostaria de ficar de fora, tudo bem? Vou ficando por aqui, bons trades a todos vocês.